Muita coisa, né? É muita coisa e eles cobram realmente essas decorebas, né? Não é aquela coisa assim, vou cobrar o que realmente no futuro para aplicação clínica é tão importante. Muita decoreba. Não só nela, cai em todas, né? Eu acho que é justamente para selecionar quem está estudando e quem não está. Então, para falar um pouquinho de métodos de diagnóstico, por que a gente tem os métodos de diagnóstico? Para fazer o quê? Uma detecção precoce, tá? Porque se aquele paciente, se eu estou fazendo uma atividade de campo, que eu não tenho recurso nenhum, meus amigos, inclusive, foram para a Amazônia, fizeram um trabalho lindíssimo lá pela FAB, e realmente lá eles já pegaram o quê? Cavidades extensas, né? Porque não tem porque eu lançar a mão de um laser lá para fazer uma detecção precoce. Já está indo pro combate, né? Para vedar e para fazer com que aquele ambiente bucal ali tenha, como é que a gente fala? Adequação no meio, né? Vamos ajudar já em umas cavidades. Agora, se a gente está falando de método diagnóstico, aquele mais refinado que a gente usa em trabalho de cárie, isso tudo é para fazer uma detecção de doença precoce, para a gente fazer um tratamento precoce. Então, a gente está falando de estratégia, tá? E sempre que a gente está falar de tratamento de recursos de diagnóstico, a gente tem que ter uma boa visualização. Então, tem que estar limpinho, tem que estar com uma boa iluminação. E aí a gente vai falar um pouquinho dos locais de acúmulo de biofilme. Isso cai assim pro clínico, já vi, tá? Quais são os... Isso é só a gente pensar no paciente. O paciente sentou na minha cadeira. Onde eu olho já tem placa. É o quê? Vestibular dos molares superiores, na lingual dos inferiores. Gente, lingual dos inferiores, crianças às vezes nem gostam que a gente passe ali a escovinha de Robson, que incomoda um pouco a língua, mas é batata. Tu passar a sonda ali, tu tira um monte de placa. Então, ó, vestibular dos superiores, lingual dos inferiores. Opa, o que eu fiz? Acho que é alguma coisa aí? Aqui, ó. Tá. Lingual dos inferiores, nas proximais, né? Se o paciente usar fio dental, é uma área de fácil acúmulo de biofilme. Nas superfícies oclusais de dentes em erupção, porque aquele paciente, o dente está lá atrás, primeiro molar erupcionando, ele tem dificuldade em higienizar. Eu botei só esse GPS, ó, para quem quiser assim, alguma coisa para não esquecer. Lembra de um GPS, localização, que é gengival, proximal, aí na superfície, no superior vai ser na vestibular superior, na lingual do inferior e na oclusal. Mas isso aqui na verdade é só um bisuzinho, se você parar para raciocinar, não tem erro. Imagina aquela criança lá, 6 anos de idade, né? Bochecha, eles não afastam para tirar. Então, ó, vestibular superior, lingual do inferior, proximais, tá? E oclusais de dente em erupção. E quando a gente fala o que é o tradicional, como é o método de diagnóstico tradicional? É o quê? É meu olho, né? Ali, visual, com exame tático, a gente pode lançar a mão da sonda e também o radiográfico. Tá? Então, esse aqui é o tradicional que o dentista tem ali no consultório de prática. Então, a gente usa identificação visual das áreas de desmineralização, né, de mancha branca, com o uso da sonda exploradora só para determinar se há alguma perda de continuidade, quebra, consistência ou resiliência. A gente não vai ficar sondando ali de forma iatrogênica. E para as lesões proximais, a gente lança a mão de radiografias Batwing. Para a gente ter a reversão do processo carioso, né, aquela remineralização, a gente precisa que a superfície do dente esteja intacta. Lembra lá da aula de cárie, que a cárie inicial é um evento superficial de subsuperfície? Que a gente tem aquela imagem intacta e logo depois já começa a ter a ausência mineral. Então, a gente não pode de forma alguma usar a sonda para romper essa mineralização, essa camada superficial ali que está intacta. A gente só vai usar ela de forma leve para uma inspeção tátil, de remover placa, só checar de leve ali aquela integridade. O uso típico da sonda exploradora pode causar ruptura dessa camada suspeita que cobre as lesões iniciais, provocando uma iatrogenia, que uma vez que a gente perfura com a sonda já era. O único uso da sonda que pode ser recomendado é para fins de remoções de placa e de restos alimentares, para facilitar a inspeção visual em fóssulas e fissuras.